Bom, então vamos lá, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre SpriteKit, né? E a ideia aqui é trazer um pouco de SpriteKit para quem já conhece o UIKit, né? Todo mundo já está careca de trabalhar com o UIKit, então já conhece bastante. E às vezes a gente tem aquela vontade de fazer um jogo ou de criar alguma coisa com o SpriteKit, mas a gente fica com medo dessa barreira do aprendizado, né? Só que se você já sabe o UIKit, eu digo para vocês que é um pouco mais fácil, tá? Porque é bem simples de traduzir uma coisa para outra. Então vamos começar aqui primeiro falando quem é esse cara que está aqui, né? Por que ele está falando sobre isso? Quem é esse cara? Beleza. Eu sou o Daniel, prazer em conhecer vocês. Eu trabalho aqui no Itaú, sou funcionário do Itaú, trabalho aqui no projeto do Itaú desde 2019, já faz mais de 4 anos. E eu trabalho num projeto chamado Cartão Branco. Só que se você for na App Store e procurar Cartão Branco, você não vai achar um aplicativo Cartão Branco na App Store. Você vai achar os flavors do Cartão Branco. O Cartão Branco ele é um produto white label que tem vários flavors. Um desses flavors é o cartão do Credit Card. É o Credit Card. Outros flavors do Cartão Branco. Tem o cartão Decathlon, o cartão Samsung e o cartão do presidente. Mas você não ia falar de SpriteKit, cara. Por que você está falando desses apps? Vamos lá. Nesses apps aqui do Cartão Branco tem um pedacinho de SpriteKit, que aconteceu exatamente por causa dessa talk que eu estou fazendo para vocês aqui agora. 4 anos atrás, eu fiz uma talk de SpriteKit para o time do Cartão Branco. A galera ficou tão empolgada, cara, que eles falaram, nossa, vamos fazer um joguinho. E fizemos um joguinho e ficou super legal. E falaram, cara, e se a gente colocar esse joguinho no app? Acho que vai ficar legal, né? Obviamente, a gente não pode fazer isso na Mocosa, né? A gente não pode fazer isso na milícia. Ainda mais um aplicativo de banco. Obviamente, a gente passou por todos os processos, validação, teste. Falamos com a liderança na ocasião. O pessoal gostou e a gente colocou 4 anos atrás o joguinho no app. Onde é que está esse joguinho no app? Bom, o meu coordenador aqui não me permite falar como que você abre, tá? Você precisa descobrir por quê. Eu sei que tem muita gente que trabalha no Cartão Branco, né? Inclusive no Cartão Branco a gente usa Switch Package Manager. Como o Vini estava falando, a gente costuma usar coisas novas, então não precisa ficar com medo meu Deus, eu estou trabalhando com corpóides há anos, quero uma dica com outra coisa. Existe oportunidade no banco. O banco é bastante mente aberta para usar coisas novas. Né? E aí, eu sei que tem gente aqui que trabalha no Cartão Branco que já viu essa dependência aqui, ó. Olha essa dependência aqui. Easter egg está na versão 1.1.0. Mainframe. E muitos já se perguntaram, nossa, cara, por que tem essa dependência aqui? Às vezes ela, sei lá, cai o proxy bem na hora que estava baixando ela e dá erro no easter egg, o cara, pô, essa porcaria desse easter egg aqui me atrapalhando. E aí, se o cara abriu esse easter egg, ele viu que, na verdade, é um projetinho em SpriteKit. Vou mostrar para vocês aqui ele funcionando aqui no aplicativo da Samsung. Então, existe alguma coisa que você faz aqui que eu não posso dizer o que é, o coordenador não me permite falar o que é. Mas, em um determinado momento, você consegue abrir um joguinho da cobrinha aqui, cara, dentro do aplicativo de cartão. Então, se você tem cartão Samsung, PlaySbank, Decathlon ou Credit Card On, você pode tentar descobrir aí onde fica esse joguinho. Então, a gente colocou esse joguinho lá 4 anos atrás. E a gente esqueceu, cara. Passou 1 ano. Um usuário do aplicativo descobriu. Eu não sei como que ele descobriu isso, porque não é simples abrir. E aí tinha no aplicativo do Credit Card uma comunidade de usuários lá. Caramba, mano, olha só isso, tem um aplicativo, tem um jogo dentro do aplicativo. E aí os usuários começaram a disputar a pontuação, sabe? Quem tinha pontuação maior. Teve um cara que descobriu que se ele entrasse no jogo, saísse e voltasse, ele ficava preso numa pontuação limite lá, ele não conseguia ultrapassar. Abriu um bug pra gente corrigir. A gente corrigia. Aí o STA ficava brigando pra quem testava, todo mundo quer testar o joguinho. Mas, enfim, essa é a história. Essa talk tem um resultado nisso, né? De um joguinho aí dentro do app do Cartão Branco. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de SpriteKit. Por que eu quero falar de SpriteKit? Eu já trabalho com SpriteKit desde 2017, quando eu fiz Apple Developer Academy. Esse foi o primeiro jogo que eu fiz em SpriteKit, o Clement's Attack. Vou mostrar um videozinho para vocês. É um jogo de navio, bem simples. E eu posso afirmar para vocês que foi uma das coisas mais legais que eu já fiz com o Swift, né? Então é muito divertido trabalhar com o SpriteKit e criar algo como isso.
Boa. Esse segundo jogo é o Hot Dog vs Candyland. Eu acho que é o jogo mais legal que eu já fiz, porque ele é muito louco. A gente, belo dia, teve uma ideia. Cara, e se a gente fizesse um jogo sobre um hot dog que tá perdido no mundo dos doces, e se ele encostar no doce, ele morre. É muito bom. E tá aí o Hot Dog vs Candyland. Uma coisa muito legal foi que quando a gente fez esse jogo, a gente entrava aqui na parte de Adventure da Apple Developer, da App Store, e ele tava aqui, cara, junto de Minecraft, publicar o nosso jogo aqui. A gente ficou super contente por isso ter acontecido. Tá? Um sentimento de dever cumprido, né? E esse aplicativo ele era vendido até ontem aqui na App Store por 99 centavos de dólar. Dava R$4,99, né? Aí, pô, uma ocasião especial como essa, estou aqui para apresentar para vocês, eu não posso deixar isso pago, né? Então, a partir de hoje, esse jogo tá free. Pode baixar agora aqui na App Store aí, o Hot Dog. Vamos dar um segundinho para vocês baixarem. Esse QR Code é pra galera escaneia, né? Boa, vamos avançar porque o tempo é curto. Depois você pode procurar Hot Dog vs Candyland lá que vocês vão achar. Beleza, aí eu trabalhei em mais um outro jogo que foi o Westernland, mas a gente acabou não conseguindo terminar. Mas foi um jogo bem grande também que a gente trabalhou. Um detalhe interessante desse jogo do Hot Dog, a gente fez ele em um mês do na App Store. E sabe a música que vocês ouviram? Tudo a gente fez lá no GarageBand, tudo usando... tudo produzido por nós mesmos, né? Nada a gente comprou assets de fora, etc. Sempre tinha tudo produzido pelo time mesmo, os desenhos, as músicas, etc. Então vamos começar. O que é SpriteKit? Bom, a própria Apple define o SpriteKit como um framework que torna muito simples criar jogos de alta performance e que são super eficientes no quesito de bateria, né? E isso é verdade, tá? Eu desenvolvendo esses jogos, eu pude perceber que eles eram sempre muito leves, no tamanho, inclusive, né? O Hot Dog tem 20 megabytes, e é muito leve e muito econômico no quesito de bateria. Então, o SpriteKit ele é realmente incrível. Se você for comparar com um jogo feito em Unity, ele vai ser bem grande em termos de megabytes lá na App Store, né? E, às vezes, esses jogos eles acabam consumindo bateria muito rápido. Beleza. A gente precisa falar um pouquinho do ciclo de vida do SpriteKit. Você já conhece muito bem o ciclo de vida do UIKit lá, né, da ViewController. Vídeo de load, vídeo de API, etc. O SpriteKit é um pouquinho diferente. Quando você cria uma tela lá no SpriteKit, existe o conceito de FPS. Você joga alguma coisa, você sabe que quanto mais FPS, melhor, né? Então, se o seu jogo está lá 300 FPS, beleza, ainda mais para a galera que joga jogo de tiro. Só que o ciclo de vida, esse FPS, ele afeta o ciclo de vida. A gente tem um método aqui chamado update. Então você cria uma game scene lá e tem um método chamado update. Quando você rodar o seu jogo num iPhone XR na frente, ele vai rodar a 120 FPS. Se você rodar do iPhone 8 para trás, ele vai rodar a 60 FPS. Então imagina que você comprou aí o iPhone 14, vai rodar o seu joguinho, ele vai rodar a 120 FPS. Aí você esquece, nesse método update que você faz uma chamada para o back-end lá para poder subir alguma coisa. Você está fazendo um ataque de DDoS no seu próprio back-end, porque ele vai rodar 120 vezes por segundo. Vai ser um absurdo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente faz nesse método update. Beleza? Eu já vi muita gente usando para atualizar a HUD layer. Imagina que você fez um jogo de luta e tem lá em cima o live dos lutadores. Aí o cara usa o update para poder ficar sempre atualizando ele, para manter sempre atualizado. Eu não sei se seria a melhor forma. De repente, talvez seja mais fácil você só mudar o valor do live lá quando o live diminuir, né? Porque às vezes o cara não vai ficar toda hora mudando o live do usuário. Então, tome cuidado com esse cara aí. Beleza. Vamos lembrar um pouquinho do UIKit. Aqui no UIKit a gente tem um elemento mais básico que é o nosso NSObject. Todo mundo já conhece muito bem. E a partir dele surgem todos esses caras aqui que a gente usa todo dia, né? UIButton, UIView, UISlider, UIView, UICollectionView, UIImage, etc. O SpriteKit segue a mesma lógica. No SpriteKit tem um cara chamado SKNode. Só que tem uma diferença básica entre o SKNode e o NSObject. Eu também falei disso. Você não consegue colocar um NSObject na tela. Não dá para você dar um addChild no seu NSObject. Mas o SKNode você consegue.
ele é um elemento que você consegue adicionar na tela. Só que ele é em branco, é um elemento em branco, não existe nada, ele não tem fundo, não tem cor, não tem tamanho, o tamanho dele é infinito. Mas ele serve muito para você agrupar coisas, né? Imagina você está fazendo um jogo do Street Fighter. Street Fighter tem ali a vida dos caras na frente, o jogo, a luta acontecendo aqui no meio e o background lá no fundo. Cada uma dessas camadas pode ser um escanor para você organizar os seus elementos. Então você coloca o jogo na camada do meio e não vai acontecer o risco de um elemento ficar por cima do outro, né? Imagina, o lutador pulou e a cabeça dele ficou por cima da barra de life. Isso não vai acontecer porque você pode usar o SKNode para organizar. E do SKNode nascem muitas outras coisas que a gente vai ver os nomes aqui, vocês vão ver que é bastante familiar, bastante parecidos com o UIKit. SKView. Não preciso nem explicar para vocês o que é uma SKView. Né? SKAction. Então, por exemplo, SKScene, SKAction, SKTexture, SKConstraint. Não é possível. Isso é uma desgraça. SKColor, sei lá, uma SKColor. Quem gosta dessas coisas, dá para você já entender de cara. Você já garanto que você já consegue usar isso aqui, se você pegar e tentar usar. Eu pintei algumas coisas aqui que vai ser mais diferente. Por exemplo, SK Audio Node, SK Camera Node, SK Light Node e SK Emitter Node. Esses vão ser um pouco mais diferentes do que a gente tem no UIKit. E aí eu quero mostrar para vocês um exemplo, um demo aqui disso funcionando. Vou mostrar um exemplo com câmera, com Light Node e com um Emitter Node. Vamos lá. Bom, aqui é um projeto. Nós temos aqui áudio. Nós temos alguns assets aqui, por exemplo. Esses aqui são os assets para fazer umas ondas que tem no jogo. Deixa eu achar aqui o emitter. Aqui, partícula. Isso daqui é uma partícula que eu uso para fazer um efeito de água voando. Então vamos rodar esse projeto. Eu já deixei ele buildado aqui. Vamos lá então. Então aqui nós estamos vendo uma câmera. O jogo ele é maior do que isso, só que a gente deu um zoom aqui nessa base, dessa torre aqui. Nós demos um zoom aqui no personagem. Você não precisa dar um zoom no jogo inteiro, né? Você usa a câmera para você navegar, etc. Sou eu aqui, tá, galera? Então a gente deu um zoom alto na câmera. E agora a gente deu mais um zoom alto ainda. Peraí que eu vou morrer aqui. Morreu. Tem que ser baixado. Então, muito bem. Vejam o sol que está subindo lá. O sol ele é um efeito de luz do Sprite Kit. Você não precisa desenhar o sol. Morri de novo. Estou muito ruim no meu próprio jogo. Boa. E o efeito do barco acelerando, jogando a água para trás ali. Morreu de novo. Quer que eu jogue, hein? Vou fechar aqui. Quer que eu jogue e você explica? E o barquinho jogando a água para trás é o nosso emitter node. Então existem vários elementos que você pode usar para criar efeitos visuais bem interessantes no Sprite Kit. Deixa eu fechar esse projeto. Fecha. Volta para a apresentação. Beleza. Então, eu sei que vocês estão achando interessante, mas você deve estar se perguntando, beleza, como é que eu coloco uma imagem lá, cara? Quero começar do básico, não sei fazer isso, não sei usar essa parada, né? Então vamos começar. Primeira coisa, para você colocar uma imagem no Sprite Kit, na sua tela, você pode, por exemplo, usar uma texture. Carrega uma imagem com um nome específico, inicia um Sprite Node com essa texture e coloca um Edge Child aqui na sua tela. Não tem nada muito diferente de um UIKit aqui, né? Então é bem familiar como funciona. O que mais você pode fazer? Você pode carregar direto o Sprite Node com o nome da imagem. Fica mais simples. Mas às vezes você vai precisar usar a texture.
Vou ter um exemplo aqui na frente de por que a texture é importante. Você também pode criar uma classe, que é do tipo Sprite Node, colocar a texture aqui dentro. Sei lá, você vai fazer o barquinho. O barquinho, a classe do barquinho. Pô, o barquinho você não precisa injetar o nome da imagem. O barquinho consegue se montar sozinho, né? Consegue carregar a própria imagem. Vamos fazer um exemplo. Nós temos aqui uma texture do hot dog, do joguinho lá do hot dog. A gente criou um sprite com essa texture. A gente colocou ele na tela, no meio da tela. Aumentamos o tamanho dele porque o joguinho do hot dog ele é um como é o nome? Muito me ajuda a achar. Ele é um pixelado. Como é o nome dos jogos pixelados? Pixel art, isso. Ele é pixel art. Então ele é pequenininho assim, né? Então a gente precisa aumentar ele para mostrar na tela. E a gente dá um edit child aqui. E ele vai ficar desse jeito. Tá meio borrado? Tá meio borrado porque ele é um pixel art. E aí o Sprite está tentando melhorar. Está tentando dar uma suavizada ali. Se isso fosse uma imagem normal, com aqueles tamanhos lá, um X, 2X, 3X, ou se fosse um vetor de um PDF, já teria funcionado. Só que como é uma pixel art, a gente precisa falar pro Sprite Kit tratar isso. Cara, não quero que você só avise, eu quero me mostre o real mesmo. Então a gente precisa mudar aqui. A nossa texture, a gente precisa falar para ela que o Filter Mode tem que ser nearest. Tipo, me mostra aí o que ele é mesmo, não precisa tentar melhorar. E aí a gente faz o restante do código, e aí o hot dog vai ser carregado sem essa suavização. Beleza. Só que no joguinho, o hot dog ele anda, né? Ele corre. Então, da forma como ele é animado, são várias imagens, né? Então como se fosse um stop motion, né? Então são várias texturas, é uma animação frame by frame. Então nós vamos carregar aqui umas texturas nesse array de texturas. Eu coloquei aqui, ó, para cada índice de 1 a 6 e eu concatenei aqui no nome. Porque o nome das imagens é esse aqui, né? Só muda o número aqui. Vou carregar todas as imagens, eu fiz isso daí. Vou criar de novo aqui o Sprite Node e eu vou usar a primeira textura desse array, só a primeira. Adicionar isso na tela, vai ficar assim. Não está animado ainda, né? Só carregar a primeira imagem dele andando. O que está faltando aqui? Está faltando a gente fazer a nossa animação. Para criar uma animação no Sprite Kit, a gente usa esse cara aqui chamado SK Action. SK Action, cara, é um negócio maravilhoso. Fazer essas coisas aqui no UIKit é um pesadelo. Então, e aqui é muito simples você fazer a animação. Então o que eu estou dizendo aqui? Eu falo, cara, eu quero uma animação que anima todas essas texturas desse array aqui com um intervalo de 0,15 segundos. E eu quero que isso daqui fique repetindo para sempre. Então eu criei uma outra action do tipo SK Action com repeat forever e passei. Repete para sempre essa animação. E aí eu mando executar. O que vai acontecer? Pronto, o hot dog está andando. Beleza, super simples. Só que você já consegue fazer o GTA 6 no Sprite? Ainda não dá. A gente precisa entender um pouquinho mais. Vamos voltar aqui no UIKit e lembrar um ponto muito importante. Todo mundo aqui lembra do ensino médio, lá o plano cartesiano, né? E plano cartesiano. Aqui positivo, aqui negativo, aqui negativo. No eixo X e Y. Só que no UIKit esse cara é invertido, né? Vamos inverter ele aqui e vamos virar ele. E aí a gente coloca o UIKit aqui. No UIKit o plano cartesiano ele é invertido. Por quê? Se eu coloco um elemento na tela na posição 0, 0, ele vai aparecer aqui em cima, concorda comigo? Beleza. Quanto mais eu aumento a posição Y, ele vai descendo. Né? Mesma coisa como você fazer um elemento numa HTML, numa página. Ok, não tem problema isso. Né? Faz todo sentido para o UIKit. Só que no Sprite Kit é diferente. E aí você vai ficar maluco se você chegar lá e for invertido e você não souber disso. Né? Então, como que é no Sprite Kit? O plano cartesiano é o plano cartesiano normal que a gente conhece da escola. Então, se você colocar uma imagem aqui na posição 0, 0, ela aparece aqui embaixo. Então,
muda completamente o posicionamento das coisas. Você precisa lembrar disso. Eu estou no Sprite Kit, não estou no iKit. Então a posição muda. Aqui nós temos uma tela. Imagina que esse aqui é o seu iPhone deitado, né? E aqui é a posição 00. Nós vamos falar sobre um elemento chamado Anchor Point. O Anchor Point da sua tela, ele é sempre aqui no cantinho. O que quer dizer isso? Quer dizer que a posição 00 da tela é aqui. Então, se eu adicionar um elemento na posição 00, ele vai aparecer aqui nesse cantinho. Só que vamos adicionar aqui um quadrado azul. Então, eu vou criar aqui um sprite node. Não vai ter imagem dessa vez. Eu quero criar um sprite node com a cor azul. E ele tem 300 de altura e largura. Então, está aqui o nosso sprite node. Tem uma diferença importante aqui do nosso node para a nossa tela. Está vendo que o anchor point dele é no meio? Então, o plano cartesiano aqui agora, ele fica um pouquinho diferente. Na tela está aqui, posição 00 aqui. E no elemento que eu criei, no meu sprite, o ponto 00 está no meio. Então, se eu quiser adicionar um novo elemento dentro desse sprite, e eu quiser colocar ele aqui nesse canto, eu preciso trabalhar com valores negativos. Aqui vão ser positivos. Beleza? E esse anchor point ele serve também para unir as coisas. Então, quando eu pegar esse sprite node e colocar essa tela, abrir um add child nele, ele vai alinhar eles pelo anchor point. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero saber primeiro qual que é o valor do anchor point do meu sprite azul. Então, se eu vou lá e dou um print no BlueSquare.AnchorPoint, eu vou ter um valor de 0,5 para x e 0,5 para y. Como assim 0,5? Ele não é 300 de comprimento, 300 de altura e o negócio está no meio? Não era para ser 150? Então, o que acontece? O anchor point ele varia entre 0 e 1. Não adianta você colocar um valor maior do que 1. O que isso quer dizer? Isso é uma porcentagem. Então 0,5 é a metade. Então x é metade do comprimento e y é metade da altura. Então ele está no meio. Se você quiser colocar ele no começo, muda para 0. Se quiser colocar ele no final, muda para 1. Quero colocar ele 75% da tela. Vai colocar 0,75. Beleza? Então vamos adicionar ele na tela. Adicionando ele na tela, ele alinhou os dois anchor points. Só que tem um problema, né? Vocês perceberam que o nosso quadrado ficou do lado de fora da tela, a maior parte dele? Quando você vai olhar lá para o seu iPhone, você só vai ver esse pedaço aqui, né? A maior parte do nosso elemento está fora da tela. Se a gente mudar o nosso anchor point para 0, 0, ele vai ficar assim. Agora aqui ele vai ficar assim. Ah, beleza, então tem que fazer isso para poder ficar a coisa visível. Não, porque se você quiser colocar do outro lado aqui em cima, você vai ter problema. Você não pode ficar mexendo toda hora nisso para ajustar. Existem outras formas da gente posicionar as coisas direito na tela. Beleza. Vamos mudar o nosso anchor point agora para 1. E aí eu pergunto, onde vai ficar o quadrado azul agora? O que vocês acham? Vai ficar do lado esquerdo ou do lado direito? Esquerdo. Exato. Só que ele vai ficar totalmente fora da tela, né? Porque você colocou o seu anchor point no final dele e ele vai sumir. E aí imagina você, pô, coloquei esse negócio na tela, não estou vendo, sumiu, mas o negócio está lá. Boa. Agora voltamos de novo aqui com o nosso quadrado azul e eu vou criar um quadrado laranja. Agora eu pergunto para vocês, se eu der um BlueSquare.addCharge orange square, ou seja, pegar esse quadrado laranja e adicionar dentro desse quadrado azul, onde que o quadrado laranja vai aparecer? No meio? Olha lá o código. No meio, exatamente. Ele alinhou os dois anchor points. Beleza, vocês estão muito perto de fazer o GTA 6. Ok. Vamos lá. Para mudar a posição dos elementos na tela, a gente não vai mexer com o anchor point, tá? Você vai definir um anchor point padrão para o seu jogo inteiro e vai trabalhar com isso no jogo inteiro. Se
você quiser posicionar ele em outros lugares, você precisa trabalhar com a position, que também vai ser um seria point. Então, temos aqui a tela do iPhone e eu quero que o meu quadrado ele não fique com um grande espaço fora da tela. Eu quero que ele fique um pouquinho, ele fique completamente visível, né? Então, eu preciso mudar aqui a posição dele. Eu estou usando aqui a metade do comprimento e a metade da altura. Por que isso? Lembra que quando eu adicionei ele no canto aqui, ele ficava com um grande espaço para fora? Aqui, quando eu adicionei ele, ele ficou no meio. Se eu adicionei a metade dele para X e a metade dele para aqui é para Y, metade dele para Y, metade dele para X, eu desloquei ele a metade do comprimento dele. Então, isso é uma forma bem legal de você controlar onde as coisas ficam na sua tela. Boa, vamos codar um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Vou rodar esse código aqui. Então, aqui eu tenho uma game... Uma coisa para segurar o microfone? Eu tenho aqui uma game layer. Nós temos aqui uma variável para guardar o tamanho da minha tela. Nós temos um quadrado aqui, exatamente igual a gente estava vendo ali, né? E esse quadrado, eu adicionei ele na tela aqui. Eu fiz aqui tipo um view code, só que eu chamei ele de node setup. Nossa, tá difícil de ver aí, né? Deixa eu dar um comando de vírgula aqui. Boa. E aí eu adicionei ele na tela e aqui eu comecei a escrever uma animação aqui. Então, se eu pegar ele aqui, ó, acontece exatamente aquilo lá, né? Ele está com um pedaço aqui ó, fora da tela. E aqui nós estamos escrevendo uma animação. Eu estou escrevendo uma animação aqui que tem 4 estágios. O que eu quero fazer? Eu quero que esse quadrado saia desse canto aqui, fique completamente visível. Eu quero que ele navegue até o topo da tela, depois até o final, depois aqui embaixo e depois volte para a posição inicial. E faça isso repetidamente. Então, eu fiz aqui o primeiro código aqui, fazendo aquele comando lá. Eu estou adicionando a metade dele em X e a metade dele em Y para ele sair daquele cantinho ali e ficar visível. Né? Então, se a gente rodar essa action aqui, ele vai sair, compila, aí, ele saiu e ele voltou. Beleza, por que isso? Porque os outros estágios estão fazendo ele voltar para a posição 00. Eu quero que vocês me ajudem a escrever os valores para ele dar a volta na tela inteira. Beleza? Então vamos pensar, pensa comigo. Na posição 1 ele está aqui nesse cantinho, né? A gente vai subir lá para o topo. Então, vocês concordam comigo que o valor de x não vai mudar? X continua igual. Então vamos só copiar aqui. Só que muda é o y. A gente precisa levar ele todo na tela. E aí, o que eu escrevo aqui? Algum palpite? Como? O tamanho da tela menos a metade da altura. A metade da altura dele mesmo. Perfeito, cara. Então vai ser size.height menos square.size.height dividido por 2. Vamos ver se deu certo. Olha lá. Beleza, só que ele voltou para lá de novo porque ainda tem as outras animações, mas deu certinho. Beleza, agora para a terceira animação, que é levar ele para o outro lado, a posição Y não muda. Então vamos só copiar. Beleza. E o X? O que vai ser o X? É o width da tela? Size.width menos o quê? Menos a metade do comprimento do quadrado. Boa.
Colar com uma mão só é meio ruim. Square.size.width dividido por 2. Vocês estão confiantes que vai funcionar. Vamos fazer já a última. Então, agora ele está lá no canto que a gente precisa descer. Ou seja, a posição X não muda. Vamos só copiar. Aliás, não, né? A quarta, na verdade, não está certo isso mesmo. Vamos lá. No final, a posição Y não muda, ele estava naquele canto, ele tem que descer. Aliás, a posição X não muda, né? Só que o Y muda, ele precisa voltar para o começo. E aí, lembra quando ele estava aqui nesse canto? Ou seja, o Y aqui ó, é o mesmo. Então a gente copia lá primeiro. Vamos rodar. Olha aí. Maravilha, vocês são foda. E aí, vocês perceberam que a gente em nenhum momento colocou nenhum valor hard-coded ali? A gente não deve fazer isso, né? O tamanho da tela é 800 pixels, então vamos colocar 800 menos metade. A gente não vai fazer isso porque se você rodar isso aqui no iPhone, o tamanho da tela vai ser diferente. Isso daqui vai funcionar em qualquer tela, vai funcionar no iPad, no iPhone, no Mac, no Apple TV. Ele sempre vai ficar rodando nessa posição aqui. Beleza? Valeu pela ajuda. Vamos voltar para a apresentação aqui. E aí, para você chegar perto de fazer o de graça, você precisa fazer isso aqui agora. Você vai pegar esse conceito, vai fazer um exercício para você fazer em casa, tá? Faça essa animação aqui. Dá uma olhada. Calma, aí. Beleza, se você fizer isso aqui, você pode trabalhar na Blizzard, tá tranquilo. Na verdade, é mais simples do que vocês imaginam, tá, galera? A gente só precisa pensar em como organizar as coisas para isso acontecer, né? Como combinar as animações. É bastante simples. No final, eu vou deixar um link para o meu repositório. Tem lá um código de como fazer isso. Mas é legal, se vocês tiverem interesse, tentar um pouquinho fazer antes sozinho, porque é bem legal. Boa. Vamos lá. Beleza. Só que eu trabalho com um aplicativo, cara. Por que a gente está falando disso, né? Eu consigo colocar SpriteKit no meu jogo? Aliás, SpriteKit no meu app? Consegue sim, a gente consegue juntar os dois, né? Imagina que você tem aqui um app e essa telinha aqui é um joguinho SpriteKit. Você pode fazer com que os restantes elementos sejam UIKit para colocar no seu app, criar uma gamificação, alguma coisa. E como a gente está em uma era de SwiftUI, funciona no SwiftUI também. Então, para colocar uma SKView, que é SpriteKit View, no seu UIKit, você só vai fazer esse casting aqui. Fazer o cast dela para UIView, esse cast vai passar e você dá um X subview, sucesso. No SwiftUI você vai usar o SpriteKit View. Vai funcionar perfeitamente. Beleza. Por que eu usaria esse SpriteKit? Quais as vantagens eu tenho? Digamos que você queira fazer um jogo 2D usando o ecossistema da Apple. Quer aprender, quer estudar, então é uma forma legal de você trabalhar. O que acaba sendo uma desvantagem, né? Porque às vezes você quer fazer um jogo e você quer lançar ele para Android, quer lançar ele na Steam, etc. Então não vai ser esse o cenário. Né? Só que tá vendo aqui o SpriteKit ele tem uma engine de física que é baseada no Box 2D. E o Box 2D é usado em outras engines. Então quando você aprender a fazer física, que é uma das coisas mais legais de fazer no SpriteKit, você vai lá para o Unity e é a mesma coisa, porque o Unity também usa Box 2D. Você vai para outras engines e vai ser a mesma coisa. Então é um aprendizado válido. Eu quero fazer um jogo que funciona no iPhone, no iPad, no Apple TV, no Mac, e quero que tenha um appzinho para Apple Watch também, SpriteKit. Funciona. Você consegue fazer tudo isso. Eu quero fazer um widget que seja um jogo. Tem bastante hoje, né? Widget que é com um joguinho e tudo isso dá para fazer no SpriteKit. Eu quero adicionar elementos
de jogos no meu app, fazer uma gamificação no meu app. Então, imagina, essa árvorezinha vai crescendo, o tempo passa, e isso pode ser um elemento de Sprite Kit. Vai ser muito mais fácil de fazer isso usando o Sprite Kit do que fazer o Greenline Kit. E esses elementos, eles são acessíveis também, né? Você pode colocar lá um accessibility label, accessibility traits, etc. Tudo vai funcionar. Eu quero prototipar alguma coisa. A prototipar é uma forma bem legal também de fazer. Eu escrevi eu ia fazer o joguinho que eu fiz lá do Velho Oeste. A gente começou assim, escrever um protótipo no Switch para ver mais ou menos como seria, como que ia funcionar. E rapidinho a gente fez aqui no Sprite Kit. O protótipo nos ajudou a desenhar melhor o jogo. Então, uma forma rápida de prototipar a coisa. Vamos pular aqui. E, cara, é uma oportunidade legal de usar Swift em um ambiente em qual você não está fora da sua zona de conforto. Você está muito acostumado a fazer tela, desenhar com controller, view, adicionar o code lá. Mas é legal usar Swift também em um outro cenário, né? Treinar um pouquinho mais o uso do Swift. Beleza, mas como é que eu começo? Vou chegar em casa agora e vou fazer um jogo. Por onde eu começo? Todo mundo tem aquele jogo engavetado lá que queria começar e nunca começou, né? Eu mesmo tenho uns 3 engavetados. Então, por onde a gente começa? É legal você começar prototipando. Lembra desse jogo aqui? Vocês baixaram ali, como você vai ver no começo. Vou mostrar para vocês como é que foi o processo de criação desse jogo. A gente criou um protótipo no papel, depois a gente começou a codar, depois começaram a desenhar os assets, aí depois a nossa designer maravilhosa mudou de ideia, a gente já estava fazendo as coisas, imagina. Tem lugar que dá briga fazer um negócio desse, né? Só que ficou muito melhor, cara. Ficou incrível o jogo, virou pixel art. Então vamos dar uma olhada aqui no videozinho de como começou isso. Aí tinha tudo que a gente queria fazer no jogo. E a gente começou a codar. Beleza, vamos ver o que a gente faz. A gente não tinha raça nenhuma, a gente pegou o link da internet, pegou o base da fila, colocamos para rodar. E aí depois disso a nossa design terminou os primeiros assets. E a gente começou a colocar os assets na tela. Olha como que é. Não tem um asset, veio pulando, então ficava meio esquisito. Só que ele já voava, já, assim, no meio da tela. E aí a designer falou, mudou galera, eu quero fazer pixel art. E ficou foda. Aí a gente falou, cara, valeu, você é foda. E aí ele morre quando ele bate no doce, porque ele é um salgado. Então, e aqui é o jogo final. Pronto, disponível na App Store para você jogar. E a musiquinha a gente fez no GarageBand. Tá vendo que treme quando dá uma tremida quando a minhoca aparece? Eu tô pensando no Donald Trump aqui, caiu. Boa, então esse é o hot dog. E aí, se você rodar o jogo lá no simulador e você abriu ali o debug visual ali do Xcode, você consegue ver todas as camadas que tem no jogo. Então a gente tem aqui o piso, a gente tem o fundo lá atrás, o jogo aqui no meio e a HUD aqui em cima. A nossa HUD é só uma computaçãozinha simples. Mas é legal, dá pra fazer isso, né? E o que tem mais camadas aqui é o fundo, né? Para a impressão de movimento. Não é complicado, viu, galera, fazer um joguinho desse. Com isso que você aprendeu até agora aqui, já dá pra fazer.
Você só vai precisar adicionar física para ele não passar do chão, né? Para ele ficar, conseguir pisar no chão e não cair. Bom, e o que mais eu consigo fazer com o Sprite Kit? Você pode trabalhar com AR Kit. Existem rumores de que em breve a gente vai ter um VR Kit, que a Apple deve lançar um óculos também. Então, com certeza, vai dar para usar Sprite Kit lá. E você pode usar física, que é uma das paradas mais incríveis. Infelizmente, teria que ter uma talk inteira só para falar de física, então não vai rolar. Mas assim, fica para vocês pesquisarem e se aprofundarem na física do Sprite Kit. Eu quero mostrar para vocês só alguns exemplos da física funcionando. Pera aí. Vou começar aqui pelo Collision versus Contact. Vou rodar aqui. Um dos conceitos principais de física de jogos é a diferença entre contato e colisão. Vamos, vai pular, hein? Abriu? Abriu aqui atrás. Bom, então aqui a gente tem duas bolinhas e eu fiz essa linha aqui, ó. E essa linha ela tem um corpo físico. Então ela simula a física do nosso mundo real. Essa bolinha azul, ela não está configurada para reagir à física, mas ela está configurada para ter um contato com essa linha. Então quando ela cair, ela passou, ela pode me falar, ela pode me dar um print, ela pode ter um delegate que me avisa quando ela passou. Imagina você está fazendo um jogo de tiro, você atira em alguém, quando a bala passa nessa pessoa, você causa dano. Já a bolinha vermelha, ela tem uma categoria de física que interage com isso daqui, então ela não vai passar. Ela vai entrar em contato e vai deslizar. Então, eu vou colocar, já disponibilizei, já subi lá no GitHub para vocês darem uma olhada depois, pegar esses repositórios e dar uma estudada. Outra coisa legal é o Gravity Field. A física do Sprite Kit permite também a gente trabalhar com gravidade. Nesse projeto aqui, eu tenho, deixa eu fechar aqui, já dei um spoiler. Eu tenho aqui um asteroide e eu tenho um planeta Terra. Aqui, ó, a força da gravidade do planeta Terra é 9,8. Todo mundo sabe disso, né? E aqui a gente tem um asteroide com uma massa de 10. Então, se a gente rodar isso aqui, a Terra tem um campo gravitacional que puxa os asteroides para ela. Só que você já consegue pensar em vários jogos que você consegue fazer com isso, né? Só com campo gravitacional. Então, é uma coisa muito legal. Vamos colocar aqui, ó, a massa da Terra vai ser igual à massa do Sol. Vamos ver o que acontece com isso aqui. Vai explodir, vamos fazer. Tá rodando? Ele nem gruda, gente. Se você colocar a massa do Sol na Terra, não vai nem grudar. Aí. Puxou muito mais rápido e depois ela foi catapultada. Então a massa do Sol é realmente muito forte. Vamos dar uma olhada em mais um aqui, que é esse minigame. Aqui eu tenho duas classes que vão interagir. Eu tenho aqui a classe chocolate e a classe dinossauro. A minha game scene aqui, eu tenho uma action aqui embaixo, que ela vai rodar 100 vezes. Ela vai repetir esse código aqui, ó, 100 vezes. Essa action ela roda um bloco de código que instancia um novo dinossauro, adiciona o dinossauro na tela, em uma posição random. Eu estou usando aqui o CVFlow.random, em um espaço que cabe dentro da tela. E ele vai adicionar os dinossauros na tela. E o chocolate, ele vai interagir com esses dinossauros. E quando o chocolate mostrar no dinossauro, ele vai dar sprint aqui, para mim. Então, se eu rodar aqui, dá um jogo interessante, hein? Chocolates e dinossauros. Boa, olha lá. Olha o sprint aqui embaixo. Então, tanto o chocolate como os dinossauros, eles
se interagem entre si fisicamente, né? Então, quando o dinossauro bate ali, ele empurra o dinossauro. Também já dá para criar um monte de jogo só com esse conceito aí. Boa, esse era o último. Volta para a apresentação e vamos acabar aqui a nossa conversa falando de alguns outros elementos do Sprite que são bem legais. Por exemplo, você pode criar um drag field, que ele arrasta os outros elementos, como se fosse uma vassoura. Você pode criar um campo elétrico, que é uma coisa incrível de você imaginar um jogo que você vai fazer, que você aproxima uma coisa na outra e ele começa a funcionar, etc. Pode criar um campo magnético que faça umas coisas absorverem. Vai funcionar mais ou menos como a gravidade do planeta Terra, né? Que é isso aqui, né? O Radial Gravity Field. Só que no campo magnético, o campo magnético ele pode tanto puxar como expelir alguma coisa, né? Então, dependendo se for positivo ou negativo. Dá mais uma camada aí de gameplay. Você pode criar esse Linear Gravity Field with Vector. Isso é o que a gente usa para o hot dog. Você viu que o hot dog ele anda no teto, né? Então ele está aqui, aí tem um doce aqui, ele muda e começa a andar no teto. Então a gente troca o tempo inteiro a gravidade do mundo do hot dog. Por isso que às vezes ele sobe e às vezes ele desce. Você pode criar esse Noise Field with Smoothness. Então imagina que você está andando no mapa e tem um fusquinha lá ligado. Quando você chega perto do fusquinha, você escuta o barulho do motor. Quando você se afasta, você vai deixando de ouvir o barulho do motor, né? Você pode criar um Turbulence Field. Fazer com que, sei lá, você está jogando um joguinho de avião e o avião está muito rápido, ele começa a tremer, e se você ficar muito tempo ali, ele vai quebrar, vai desmontar, né? Velocity Field. Vortex Field, pode criar vento, fazer esse vento lançar uma pipa para você, por exemplo. E pode até criar um custom field, fazer o que você quiser. Então, enfim, o Sprite Kit é um framework muito completo. Você pode criar realmente qualquer coisa que a sua cabeça conseguir imaginar, né? E é isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês quiserem ver o código que eu vou para vocês aqui, os exemplos, vocês podem entrar nesse repositório aí no GitHub, copiar ele e começarem a estudar Sprite Kit. Acho que era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estarei feliz em responder.